Já começa nos mostrando dois alunos conversando sobre as provas. O garoto de óculos observa que um comboio está chegando e ele explica que essas pessoas que estão vindo faz parte de um colégio de guerreiros que vão ser aventureiros no futuro. O mesmo explica como tudo isso começou, já que veio sem nenhum aviso, só que mais tarde os cientistas descobriram que existia um mundo similar à Terra no outro lado do universo, só que naquele planeta aconteceu um certo evento que causou sua destruição e vários estilhaços foram em direção à Terra. E essas partes começaram a se fundir com a Terra, surgindo assim variedade de monstros, e 17% dessa área da Terra foi afetada, levando assim a humanidade a perder o controle dessa área, que foi chamada de Dungeons. Tudo parecia perdido, já que nenhuma arma fazia efeito e os humanos não tinham nenhuma habilidade, mas aconteceu que os humanos começaram a quebrar a limitação de seus corpos, assim enfrentando de igual para igual os monstros. Com esses novos poderes, cada humano despertado tinha habilidades diferentes uma das outras, mas poucos decidiram treinar para recuperar o controle das dungeons, e esse mesmo eram agentes especiais, mas eram chamados de aventureiros. E desse jeito que a era das dungeons e dos aventureiros começou. Quando o garoto termina de explicar, ele vê o seu amigo chegando, que se chama Yong, e esse garoto é o Prota, e ele chama o Yong para sair com eles, mas o Prota recusa e fala que vai ver eles na outra semana. O garoto de óculos fala que o Yong recusou porque ele está cuidando do pai dele, que está doente. Nesse momento o Yong recebe uma mensagem de trabalho, mas ele é tão preguiçoso e fala que não queria ir trabalhar, e quando ele chega no local, o seu chefe e os clientes estavam esperando, mas o careca já fica puto, já que era para trazer o melhor funcionário e ele trouxe apenas um garoto, e mandou que o Prota fosse embora e chamasse alguém que era bom no que faz, senão eles dois iam se arrepender. Só que nesse momento o Yong chama o Bombado e pergunta se ele era um aventureiro, e chama o Bombado de idiota por ficar atrás de um careca. O Bombado já fica puto e fala que vai dar uma lição no Prota, quebrando sua perna ou seu braço, e nos mostra o status do Bombado, que era rank prata e tinha retornado das dungeons antes de se aposentar 81 vezes. O careca já manda eles se ajoelharem se quiserem ser salvos, senão o pior vai acontecer com eles. Mas o Yong, com um olhar sério, fala que não sabe implorar, e olha o status do Prota, é um estudante do primeiro ano, o cara também é contrabandista de dungeons, e o chefe do Prota explica que todo aventureiro, quando derrota os monstros, ganha tesouros, porém antes de sair das dungeons, os tesouros devem ser entregues à inspeção, já que muitos desses tesouros têm uma força incrível, e se esses itens forem colocados para circulação sem permissão, eles poderiam ser usados para o mal, colocando várias vidas em risco, e por isso que tem que inspecionar e registrar esses tesouros, e então é cobrado uma taxa de acordo com o valor de cada um. Só que várias pessoas violam essa regra, já que existem aventureiros que são seduzidos pelo dinheiro e não querem pagar essa taxa enorme, e secretamente eles escondem esse tesouro, e se essas pessoas não forem pegas, a sociedade como um todo vai ter uma grande perca, e essa é a função do Prota, sair com os tesouros sem ser inspecionado, e ele já retornou das dungeons ilegalmente 371 vezes, mas o careca fica surpreso e fala se o chefe vai deixar o garoto dele lutar, e ele pergunta se o careca tá amarelando, e o cara já fica puto e diz que quem deveria estar com medo era eles, já que o Bombado tinha um temperamento horrível, e explica que o motivo dele ter se aposentado não foi por causa dos seus ferimentos, mas sim por atacar colegas da sua equipe, e se o chefe do Prota achar que ele vai pegar leve porque o oponente dele é uma criança, ele tá enganado, e no final vão ter que retirar o cadáver do Yong, mas o Prota apenas fica falando que o Bombado é realmente um criminoso. Ele responde que ele fez isso porque o cara era patético e estava o atrasando, e simplesmente jogou no lixo. O Yong zoou a cara do Bombado dizendo que ele também é um lixo, e nesse momento o Bombado ataca o Prota, e ele apenas se esquiva e com um olhar sério fala que vir desse jeito sem avisar é rude. Quando o ex-aventureiro foi golpear o Prota mais uma vez, o Yong revida com um chute que acerta em cheio o Bombado. Olha como ficou a cara. O careca ficou surpreso e o chefe fala que avisou que tinha trago o melhor funcionário. O Prota já fica falando que achava que o Bombado fosse mais forte do que isso, e o ex-aventureiro fica pensando que essa força nesse chute já mostra que o Yong atingiu o estágio de domínio de um profissional. O chefe fala que o Bombado já deve estar entendendo que talvez nessa luta ele não pode ganhar do Yong. O careca já fica nervoso e fala que esse chute foi só sorte, mas o Bombado já sem paciência rasga a camisa. Agora o cara tá puto mesmo e fala que o Prota é apenas um lixo de um contrabandista, e vai mostrar pra ele que um ex-aventureiro que tinha um cargo de tanque pode fazer, já que o cargo de tanque era proteger seus companheiros, mas para o Bombado isso tá fora de questão, o que ele fazia é bater nos caras, e enfrentava os monstros de frente e até podiam suportar um imenso poder de fogo de mísseis facilmente. O Yong até se assusta
pensa com a força de um aventureiro. O bombado já desfere um ataque que faz tudo se quebrar. O prota desvia e levanta sua guarda. É surpreendido com um soco que quase o acerta. O bombado já fica perguntando o que estava acontecendo, que o prota não estava mais usando seus truques de antes. O Young responde que ele não é idiota para cair nessa armadilha do bombado. O chefe já fala, se o prota fosse acertado, cada osso do seu corpo seria pulverizado. Então o chefe manda logo o Young acabar com isso, senão ele ia pagar todo o estrago se mais alguma coisa quebrasse. O cara tá mais preocupado com o local do que com o prota. O ex-aventureiro já fala se o chefe não consegue entender quem tá no controle dessa luta e que o prota não tem chance contra as técnicas de um profissional. Quando o Young pega uma barra de ferro, o bombado já vai pra cima com toda a sua força. O Young se curva e vai pra cima também, golpeando ele no queixo. Porra, já acabou, pensei que ia rolar uma pancadaria agora. O ex-aventureiro já caído pergunta como ele aprendeu a lutar desse jeito, mas o Young nos seus pensamentos fala que ele viu isso com seu pai. O Young lembra que quando ele era uma criança, o pai dele era considerado o maior aventureiro, não só porque era o pai dele. Aí nos revela que aquele primeiro soldado que despertou e lutou com aqueles monstros é o pai do prota. Ele era um dos heróis da primeira geração, que eram chamados de os primeiros aventureiros, e a história da primeira geração era uma grande lenda, mas para os aventureiros daquela época era um inferno, já que eles não tinham informações suficientes sobre que tipo de lugar eram as dungeons e os tipos de monstros que habitavam lá. E esses monstros, que são considerados fáceis de derrotar hoje, naquela época era uma calamidade desconhecida para os aventureiros, já que nessa época eles não tinham nenhuma habilidade, nenhum equipamento para lutar em condições tão desesperadoras. E esses aventureiros passaram por tentativas e erros, arriscando suas vidas, e os sobreviventes passaram a experiência e a conquista para a próxima geração, assim foram considerados heróis. E o pai do prota era tão brabo que foi o primeiro a derrotar um dragão e foi conhecido como o matador de dragão. O Young admirava e acreditava que seu pai era invencível, e nesse momento ele começa a sangrar, e a causa de tudo isso era envenenamento. Durante as explorações, o pai do prota teve que se deparar com um veneno mortal e sempre enfrentou isso, mas durante todas as décadas trabalhando demais, o seu corpo estava no limite, e os colegas do pai do prota, que confiou a sua vida, tiraram o proveito da sua vulnerabilidade e tomaram toda a sua fortuna e trabalho. São parceirão esses, e por causa disso ele sofreu mentalmente e fisicamente. Anos depois, quando todos começaram a esquecer ele como um caçador de dragão, ele também perdeu a sua identidade como herói. Depois de perder tudo e sofrer ainda com um veneno incurável, tudo que sobrou foi um aventureiro esquecido. Quando o prota termina de falar, ele sai de lá com raiva por terem feito isso com o pai dele. O careca já fica assustado, falando que um ex-aventureiro perdeu para uma criança. O chefe já responde que talvez ele não era um bom aventureiro, e o prota fala que ficar se gabando em bater em seus próprios colegas só mostra o quão fraco ele era, e só tinha dois motivos para um bom aventureiro se aposentar: ou o corpo dele se quebra ao ponto de não poder mais explorar, ou eles morrem durante uma exploração. E manda o careca despedir o bombado, já que qualquer um pode bancar o fortão. O chefe fala que agora o salário pelo trabalho vai ser o dobro, já que foi ele que provocou eles primeiro. O careca já fica com medo dessa vez, que não tem mais o segurança dele, e fala que vai pagar. Minutos depois, o chefe pergunta se o prota já ouviu falar sobre a Vespa Imperial, um monstro cujo grau de perigo é considerado o maior não só da Coreia, mas sim do mundo inteiro. E esse monstro fez um ninho numa cidade que se tornou o reino com dificuldade altíssima, e até mesmo um aventureiro de top rank, que é um dos aventureiros mais poderosos, é difícil de abater um monstro desse. O Young já fica nervoso e pergunta se eles vão lutar contra isso, porque já seria demais para ele. O chefe fala que, segundo o careca, o exército e 7 aventureiros de rank branco fizeram um esquadrão de ataque, mas só que eles falharam em cumprir o objetivo de erradicação. Mas eles tinham caçado a Vespa Rainha, mas um dos 7 aventureiros roubou a geleia real da Vespa Imperial, e essa geleia real é um suplemento nutritivo que as Vespas dão para a rainha recém-nascida. O Young pergunta por que um aventureiro de rank branco contrabandearia um suplemento nutritivo, e ele responde que tiveram algumas ocasiões em que a geleia real da Vespa Imperial foi trazida para o mundo, e pelo que ele sabe, se um humano comer isso, ele pode voltar dos mortos. Já em um dos portões que dá acesso à dungeon da Vespa Imperial, o chefe usa seu poder para abrir o portão e manda o prota ter cuidado e não morrer, já que esse trabalho vai ser muito difícil para ele. E ele vê que o Young tá muito pensativo e pergunta se ele tá assim por causa do que ele tinha falado sobre trazer os mortos de volta. O prota apenas fala que uma coisa dessa não é confiável, e mesmo que seja um antídoto inigualável, não seria capaz de curar o estado que seu pai se encontra. Já dentro da dungeon, ele explica que foi criado várias dungeons, mas entre elas há duas consideradas maiores da Coreia. Uma é fundida com a cordilheira vulcânica e a outra é fundida com a selva, e é aqui o prota está agora. O chefe explica que um dos subordinados do aventureiro rank branco conseguiu levar a mercadoria até um
um ponto de encontro. No entanto, depois que chegou, eles perderam o contato e tudo que o Prota tem que fazer é trazer a mercadoria de volta. E era para ele tomar cuidado, já que não é só humanos que querem a geleia real, mas também todo tipo de monstro pode ser atraído para conseguir isso. Então o Young pula da montanha, quando chega embaixo já se assusta com uma pegada gigante. E dentro da floresta, uma garota chamada Jean, uma guerreira do primeiro ano, estava fazendo um teste de uma prova nessa área que é de rank baixo. Não contava que ia enfrentar um monstro de rank de perigo de 3 estrelas que nunca deveria estar nessa área. No momento que a Jean estava pensando, o monstro a encontra e ataca, mas ela consegue escapar. No mesmo tempo que ela pula, ela revida com sua flecha, mas não fez nenhum efeito no monstro. Com um olhar aterrorizante, o monstro ataca mais uma vez a Jean. Ela pula e se esquiva do ataque e espera o monstro baixar sua guarda. E nesse momento ela ativa sua habilidade mais poderosa que tem, o bombardeio de chamas, mas o monstro pula desviando do ataque. Nesse momento o Titã fica olhando para ela e a Jean entra em desespero. O monstro pula e corre para cima dela. Quando o Titã ia chegar perto da Jean para matar ela, o Prota chega, golpeando o monstro e para o ataque dele, mas só que não foi o suficiente. Então Young tira um objeto do seu bolso e parte para cima do monstro. O Prota manda a garota fechar os olhos e atira uma luz atordoante no Titã e manda a Jean cuidar do Titã, já que ela tem alguns segundos até o monstro voltar ao normal. Então o Prota vai embora e nesse momento ele lembra que o chefe dele disse que há uma recompensa para um contrabandista e se ele saísse sem pensar ajudando as pessoas, ele ia ser passado para trás. E quando ele olha para trás, ele percebe que a Jean estava seguindo ele. O Prota some e a Jean fica se perguntando para onde ele tinha ido. Nesse momento o Young aparece derrubando ela e pergunta o que ela estava fazendo seguindo ele. A Jean responde que sabe que o Prota é um contrabandista e oferece um trabalho para ele, mas o Young vê que ela é apenas uma estudante, recusa e fala se ela atrapalhar ele mais uma vez ela vai morrer. Mas a Jean fala que a recompensa para os contrabandistas é de 50 milhões e para caçadores é de 400 milhões. O Prota já fica puto, mas ela já mostra um colar valioso e esse seria o pagamento inicial se ele aceitasse ajudar ela no exame. Nesse momento o monstro desperta e vai para cima deles. Então o Prota entrega seu cajado e manda a Jean conjurar o mesmo poder que ela fez na primeira vez. E quando ela fizesse isso era para devolver o cajado para ele. Ela começa a ficar com medo de fazer isso, já que ela tem só um quarto de poder. Deveria usar esse restante para tentar fugir dali e deixar o Prota lutando sozinho, mas ela devolve o cajado com o resto do seu poder para ele. O Young já pega o cajado e fala que esse poder é muito pouco, mas deve ser o suficiente. Então o Prota vai para cima, desviando do primeiro ataque do Titã e com toda a sua força golpeia o monstro no queixo, finalizando o Titã. Quando o Young termina de derrotar o Titã, a Jean fica surpresa com a força do Prota, mas o Young só se preocupa com o óculos que ele ganhou do seu chefe. Ele disse que o óculos tinha custado uma grana e impediu o reconhecimento facial e mudava a voz. Nesse momento a Jean pergunta se ele era um veterano da sua escola, mas o Young fica puto e manda ela dar o que tinha prometido e fala que não é de uma escola de aventureiro. A Jean pergunta quem tinha ensinado ele a lutar assim. O Prota fala que ninguém, ele aprendeu sozinho. A Jean já fica sem acreditar, então ele joga sua identidade de estudante na cara dela e ela fica surpresa, já que o Prota era de uma escola comum. O Young já pede a dela e fala já que ele tinha revelado a dele também pegaria a dela, e ainda bate um selfie falando se ela traísse ele, a Jean seria acusada de ser cúmplice de um contrabandista. O Young já pergunta qual era o trabalho que ela queria que ele fizesse. A Jean responde que era para coletar moedas e encontrar uma caixa em uma certa localização, e a Jean mostra que tinha pegado uma moeda. O Young pergunta onde fica e ela responde que fica nas ruínas antigas. O Prota fica surpreso e fala que ia para o mesmo local que ela. Então o Young tava pensando qual seria o preço pelo seu serviço, mas a Jean já fala que ia dar 950 milhões para ele. O Young já fica sem acreditar e aceita. Já indo em direção às ruínas, eles se encontram com dois monstros de rank de perigo de 2 estrelas. O Prota já vai para cima e nesse momento ele conta que adquiriu 3 habilidades após testemunhar os movimentos do seu pai. O Young se agacha e usa a velocidade da força do seu peso para acertar o ponto vital do monstro, que o derrota com facilidade. E essa técnica parecia simples, mas nenhum aventureiro top rank conseguia usar ela. A Jean fica impressionada e fala que normalmente esses monstros andam em grupo de 5. Então ela entrega uma ampola de estamina que é recuperar a condição do Prota, mas o Young apenas guarda e fala que vai vender, já que valia 1 milhão em dinheiro, e manda ela seguir ele. Já perto de um armazém, o Prota fala que era pra Jean sempre seguir as suas ordens e manter a guarda. E quando eles entram dentro do armazém, ficaram assustados com o tanto de monstros mortos. Prota já manda a Jean ficar em alerta porque tinha algo muito perigoso ali. A Jean nesse momento vê um monstro de nível de perigo de 5 estrelas. O monstro ataca o Young, que se defende, mas da língua do monstro pega seu bastão e o arremessa para cima. O Young se apoia no alto e solta, golpeando
outro monstro na cabeça, o derrotando. A Jin fala que a capacidade de sobrevivência desse monstro era muito alta, mas o Young responde que não era isso, já que esse monstro foi deixado vivo de propósito para servir de alarme quando alguém aparecesse. A Jin pergunta quem faria uma coisa dessa e outra pessoa aparece e responde que foi ela, e fala que o Prota e a Jin pareciam muito jovens para ser contrabandista e ia matar os dois assim mesmo. A Jin já fica com muito medo, então o Prota fala que esse cara que vai ter o nome de Zé não era um aventureiro normal, mas sim um vilão que estava ali para pegar a geleia real. Então Zé revela que foi ele quem emboscou e atacou o subordinado do aventureiro Rank Branco. O Prota fica nervoso e conseguia sentir que sua morte já estava certa, já que o Zé era um rank diferente do bombado. O Young manda a Jin sair de lá e encontrar as suas moedas enquanto ele ganhava tempo. Nesse momento o Zé ataca o Young, que defende com seu bastão. O Prota grita com a Jin mandando ela embora e fala que ela deveria estar inteira para ele receber o dinheiro. O filho da mãe só tá preocupado com o dinheiro. O Zé puxa sua espada e dá uma sequência de ataque. O Young fica sério e defende, logo em seguida golpeia o Zé com um chute na cara, mas não fez nenhum efeito, já que o Zé ativou sua armadura e fala que vai lutar sério e depois vai atrás da Jin, e nos mostra o chefe explicando que até mesmo os aventureiros lutam entre si, já que quando eles ficam mais fortes, mais valioso o local fica, e mesmo o companheiro sucumbe à ganância, atraindo um ao outro. Quanto mais forte é um aventureiro, mais eles têm que treinar e se preparar para as brigas em potencial, e fala que já que o bombado foi pego, isso só mostra que foi uma briguinha fora da dungeon, tem a armadura e as armas que os aventureiros levam para caçar, deixando eles muito mais fortes. O Prota já fica assustado, se perguntando se ele tinha acertado o chute em cheio. O Zé, agora no modo hack, parte para cima do Young, que se defende, mas leva um chute no abdômen. O Prota consegue se equilibrar, mas o Zé vai para cima, desferindo vários golpes e ferindo o Young. O Zé manda ele revidar, mas o Young, se defendendo, fala que se ele fizer um contra-ataque, com certeza ele vai morrer. O Zé consegue acertar um corte no abdômen do Young, deixando ele de joelho, mas o Prota apenas tira sua jaqueta e mostra que não pegou em cheio, e fala que achava que o Zé modo hack era mais forte do que isso, mas fazer só isso contra um colegial sem nenhum equipamento só mostra o quão fraco ele é. O Zé modo hack já fica puto com o Prota indo pra cima com tudo pra matar, mas o Young vai pra cima também e colide as suas armas. Nesse momento o Prota se lembra que quando ele era criança ele tinha aprendido sua segunda técnica, mas só seria possível usar ela usando a força do inimigo ao seu favor. Então ele usa essa segunda técnica, indulação, que atinge o Zé no abdômen cheio, arremessando pra longe. O Prota manda o Zé desistir, mas o Zé fica mais puto ainda e tira uma adaga e se golpeia, ativando assim outra habilidade. Nesse momento aparece a Jin chegando na caixa e pensando no Prota. O Zé fala que a sua armadura foi feita inteiramente de um vampiro vivo. Com isso o vampiro toma conta do corpo do Zé em troca para matar o Young. O Prota já fala que isso seria perigoso. O Zé modo vampiro ataca o Young, que consegue se esquivar, mas o Zé estica o seu braço acertando o Prota, que consegue se defender um pouco, mas fica muito ferido. O Zé fala que graças ao Prota ele vai esmagar uma pessoa talentosa e ataca o Young, mas o Prota se defende e consegue recuperar suas forças após tomar a estamina que ganhou da Jin. O Young parte para cima, desviando dos ataques. Quando ele ia usar sua técnica, o Zé foi mais rápido e quando ele ia finalizar o Prota, uma bola de fogo o atinge em cheio. O Young vê que foi a Jin e fica alegre com a sua ajuda, e nesse momento ele consegue usar sua técnica golpeando o Zé no queixo, o derrotando. Já com o Zé no chão, a Jin pergunta se ele estava morto, mas o Young fala que não. O Prota fala que agora eles estão kit, já que ela salvou ele, e já em direção ao objetivo do Young, ele sente um cheiro doce, e quando chega eles vê o soldado com a geleia real, mas o soldado já estava morto. Então ele pega e abre e vê a geleia real. O Young fecha e fala que eles têm que sair de lá rápido. Quando volta para o local onde o Zé tava, o cara já tinha sumido, mas ele parece todo lascado falando que vai se vingar. Só que quando o Zé tava saindo, um titã apareceu e come ele. O cara é azarento. O Young e a Jin ficam surpresos e eles falam que tem que sair pelos fundos, que são mais seguros. Já longe do armazém, o Young se despede da Jin, dizendo que mesmo que muitas coisas tenham acontecido, eles conseguiram completar seus objetivos. Já indo embora, o Young fala que era pra Jin manter segredo e não esquecer de pagar o que prometeu. Mas a Jin nesse momento fala que queria ver o Prota mais uma vez. Já se encontrando com o chefe, ele entrega a mercadoria e o chefe vai dar uma olhada e fala que isso seria uma loucura se fosse distribuído ao público. Diz que o Young fez um ótimo trabalho e mandaria o dinheiro em algumas horas, mas o Young pergunta se poderia ficar com aquilo. O chefe responde que sim, já que não era geleia imperial e todos os objetos que não são pedidos podem ser pegos pelo contrabandista, e essa era a regra. O chefe fica se perguntando quem seria a criança que ia comer a geleia.
já que além de trazer os mortos, elas podem aumentar o limite do talento de alguém, mas só funciona em pessoas que não atingiram a maior idade. Young fala que com certeza seria uma criança do colégio de guerreiro, e quando o Young tá saindo, o chefe manda o Young dizer que mandou um oi para o pai dele. Já longe do chefe, o Young se lembra quando a Jin falou que queria ver ele de novo. A Jin convida ele para fazer um teste de admissão, já que ele tinha chance em passar e se juntar ao colégio de guerreiros. A Jin explica que nenhum aventureiro pode explorar a dungeon sozinha, já que tem situações diferentes, por isso que precisa de um grupo, já que cada aventureiro tem um talento diferente e pode compensar a fraqueza do companheiro e superá-lo. A Jin fala que no colégio também tem duas facções. Prota pergunta se ela tá em alguma, mas ela responde que não tá em nenhuma delas, e fala que mesmo que ela não seja uma grande estudante, ela quer entrar em algum grupo. A Jin também fala que o líder de uma dessas facções não gosta dela, já que sempre tá intencionalmente isolando ela pelas costas. Por causa disso, ela tá sobrevivendo como uma jogadora solo até agora, mas a Jin fala que não vai sobreviver nos anos seguintes, por isso que a Jin quer empregar o Prota, já que com essas habilidades do Young ela poderia sobreviver. Após terminar de pensar, nos mostra a Jin terminando sua prova. Ela fica pensando que o Prota não ia mais entrar em contato com ela. Nesse momento, o professor de combate aparece. A Jin pergunta se tinha algo de errado. O professor fala que realmente tinha algo estranho, já que tinha vários monstros que não viviam ali e foram vistos, e pergunta se ela não teve nenhum problema. A Jin responde nervosa que não. Nesse momento, o monstro aparece e o professor manda a Jin ficar atrás dele. Ela fica assustada e fala que esse era muito maior do que aquele que o Prota tinha derrotado, mas só que esse era um titã adulto de rank de perigo de 7 estrelas. O professor vai pra cima dizendo que é estranho um titã nesse local e provavelmente ele foi atraído por alguma coisa. A Jin pensa que o titã foi atraído pelo cheiro da geleia imperial. O professor manda a Jin ficar atrás dele. Nesse momento, o titã com toda a sua força o ataca. O professor acumula uma energia no seu braço mecânico e desfere um soco parando o ataque do titã, mas o braço do titã começa a pegar fogo e explodindo a cabeça do monstro com as chamas. O professor, com seu braço destruído, fala que a Jin tem sorte, já que aquilo poderia ser muito perigoso, e fica alegre por ela estar segura e chama a Jin para voltar para a base. Já na base do campo prático do colégio de guerreiros, aparecem dois professores falando dos alunos que não conseguiram passar no teste, já que eles são fracotes, e nesse momento eles observam a Jin, mas o professor vindo. O professor manda ela esperar até os outros alunos chegar. Após terminar, uma aluna chega falando que tá feliz por ela tá bem, e mostra que essa aluna é a líder da facção que não gosta da Jin. Ela responde com um tom sarcástico, dizendo que não sabia que ela se preocupava assim com ela. A lourinha responde que falando assim ela ficaria até triste, e é revelado que a líder da facção é a irmã da Jin, e mostra 6 anos atrás a Jin tentando usar magia no treinamento com seu tio Zack. Ele manda a Jin parar por hoje e fala que ela melhorou um pouquinho. Do lado da Jin tava sua irmã lourinha treinando também, e o Zack fala que mesmo sendo uma mestiça, ela era mais poderosa do que alguns que são sangue puro. O Zack fala pra Jin se ela quiser esse caminho, ela vai ser comparada com sua irmã sempre, mas isso seria o menor dos problemas. E manda a Jin tomar cuidado porque ela pode ser destruída se fizer algum movimento errado. Quando a Jin termina de pensar, a lourinha fica zoando porque ninguém queria ela em nenhum grupo. Ela responde porque a lourinha não faz um grupo com ela. Então a lourinha fala que elas duas são causadoras de dano à distância, e talvez se a Jin estivesse no mesmo nível que ela até poderia dar certo. Quando ela termina de ficar zoando a Jin, a lourinha fica falando que da próxima vez talvez a Jin consiga no reteste, mas a Jin fala que dessa vez ela conseguiu passar. A lourinha fica puta e fala que a Jin quer assumir a empresa de qualquer jeito e manda ela parar de dificultar as coisas. Já com o Prota, ele chega no hospital perguntando o que tinha acontecido com seu pai. Os médicos respondem dizendo que ele teve um colapso, já que o pai do Prota tem uma condição extremamente rara e talvez seja o único caso no mundo registrado por alguém ser infectado com o sangue do dragão e ter sobrevivido. O médico fala que tinha só um jeito de controlar o estado do pai do Prota, mas os ingredientes eram tirados de um monstro tigre alado extremamente perigoso de rango de perigo de 5 estrelas, e esse era o único antídoto possível para esse estágio. O Prota fala que pode ser raro, mas ele tem bastante dinheiro para pagar, mas o médico fala que tem uma nova poção rodando entre os aventureiros que aumenta a força e a resistência por um longo período, mesmo com uma baixa dose. Também para fazer isso precisava do leite do tigre alado. O médico explica que o leite do tigre alado costumava ser um ingrediente que poderia conseguir com o dinheiro suficiente, já que era considerado inútil mesmo sendo precioso, mas agora as grandes empresas e os aventureiros começaram a comprar todos os estoques. O Prota fica puto perguntando que é impossível achar o suficiente para salvar uma pessoa que está morrendo. O médico fala que o tanto que eles precisam para os sintomas é o equivalente ao tanto para fazer
fazer 10 poções. Mesmo assim, os médicos vão fazer o melhor para tratar o pai do Prota. Já fora do hospital, o Young liga para a Jin e fala que vai aceitar a proposta que ela fez. A Jin pergunta se vai ter alguma condição. O Prota fala a respeito do leite do tigre alado. Ela responde que vai dar um jeito, já que só a empresa está desenvolvendo essas poções. Após terminar de confirmar as condições, a Jin chama o Prota para se preparar para o exame de entrada, mas o Young fala que não vai perder o tempo dele se preparando antes do tempo. Mas o Young acaba aceitando e se encontra com a Jin. O Prota pergunta como vai funcionar. Ela responde que está ali para medir o potencial dele, e é explicado que depois que o mundo mudou, foi dado à humanidade poderes acima das suas capacidades. Antes, o talento de um humano era AD, tudo normal, e era considerado no passado um gênio se conseguisse subir para o rank C, e qualquer acima do rank B era considerado sobre-humano. A Jin fala que o Prota precisa ser classificado em rank C em pelo menos 5 categorias e rank B em 3 delas, e só assim ele vai ser aceito no colégio de guerreiros. Mas a Jin fala que é normal fazer isso quando é pequeno, já que depois da puberdade era complicado. Já dentro da sala de treinamento, o Prota tá puto com o traje que ele tá usando, e na frente dele aparece uma máquina. O Young se prepara para lutar, dizendo que vai dar o seu melhor. A pesquisadora fica falando que o Young é realmente corajoso, já que geralmente as pessoas ficam assustadas diante de um golem, mas também o cara entra em dungeon, luta com vários monstros e ele vai ter medo de apenas um robô. Então ela aperta o botão para começar, o golem ativa e o Prota se prepara. A Jin explica que o teste de talento é feito dos 6 aos 7 anos. Eles vestem um equipamento especial para medidas mais detalhadas e levam seus corpos ao limite em várias áreas. Por causa disso, é complicado medir um adulto se ele já tem um talento incrível ou se está treinando por muito tempo. Desse jeito é difícil eles chegarem ao seu limite. E ela fala que o físico do Prota já está perto de um profissional e não vai ser fácil ele chegar ao seu limite. E diz que mesmo assim o Young já deve estar cansado, já que ele lutou várias vezes com ela. Mas a pesquisadora assustada chama a Jin perguntando se o Prota não era de um colégio normal e se ele não entrou no colégio especial por falha nas admissões. Ela estava curiosa como o Young tinha conseguido falhar com tanto talento que ele tem. E a cientista fala que mesmo com a dificuldade baixa, aquele golem era um modelo usado para treinar profissionais. Mesmo assim, o Young tinha aprendido os padrões, desviando algumas vezes e encontrou uma abertura para contra-atacar. A cientista continua dizendo que só aí ele já é melhor que um profissional padrão. E elas ficaram confusas, já que não podem medir o Prota porque ele ainda não atingiu o seu limite. Então elas resolvem tirar o modo seguro e ativar 100% do poder do golem. Nesse momento alguém chega e elas ficam com medo, já quem era o diretor, o tio da Jin. O Zack fala que a cientista estava disposta a ir para a prisão por usar a sala de treinamento sem permissão. A Jin responde que foi ela que pediu. O Zack fala que nesse lugar era o pai dela que mandava, não ela, e não tinha nada que ela possa fazer para tomar responsabilidade da cientista. Nesse momento o Prota pergunta se tinha algum problema com isso. O Zack pergunta quem era esse, se era do nível da Jin. A cientista responde que esse era o amigo da Jin e ele tinha falhado nas admissões no ano passado e tinha perdido todos os dados das suas medições. O Zack observa que o Prota tinha derrotado o golem e fala que estava tudo bem e ele mesmo ia fazer e enfrentar o Prota, já que o golem não era o suficiente. E é explicado que algumas vezes há uma batalha entre aventureiros quando é difícil de encontrar o limite de alguém e esse oponente seria algum nível acima da pessoa que está sendo testado. O Zack entra na sala e fala que isso é bem repentino e ia pular de introdução, já que não tinha muito tempo. O Young fica nervoso e pergunta quem era esse cara e fica de guarda. O Prota não sabia quem estava enfrentando, mas mesmo assim seu instinto agiram primeiro do que a sua cabeça. O Zack fala que o Young entende a situação e era para o Prota ir com tudo pra cima dele. Daquela última vez que o Prota enfrentou o Zé no modo hack, foi a primeira vez que não importava como o Prota olhasse para o Zack, ele era um oponente que o Young sentiu que não tinha nenhuma chance de ganhar. O Zack manda o Prota vir com tudo. O Young se prepara e parte para cima com toda a sua força e mostra que o Zack tinha um rank de 7º lugar da Coreia e era um aventureiro de classe branca. Bom família, essa é a segunda parte. Se vocês querem a terceira, já dá essa moral deixando o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixe nos comentários que vocês querem a terceira parte. Se tiver muito comentário e like, vou trazer para vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo, família.